Muito bem, meus amigos, estou de volta com o programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Esse vídeo você só assiste aqui. Portanto, você que está rolando aí pelo YouTube afora e de repente se deparou com esse meu vídeo, eu convido você a assistir o meu vídeo, a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, curtir, comentar, deixar a sua opinião aqui, porque este é um canal democrático, ok? E me ajudar a divulgar os meus vídeos, o meu canal pelo YouTube. Assim você vai estar me ajudando cada vez mais a fazer esse canal crescer aqui na plataforma, ok? Tem um monte de coisa que eu gostaria de falar. A entrevista de Vanderlei Luxemburgo de hoje. Quero falar especialmente sobre a entrevista dele, hoje cedo no CT do Corinthians. Mas antes eu quero mandar um beijo muito especial, muito exclusivo à minha esposa, Ana Carolina, que está sempre aqui me dando a maior força no meu canal. Um dia eu ainda quero fazer um vídeo aqui para vocês com ela sentada aqui do meu lado. Ela não entende nada de futebol, mas ela fica assim sem saber, ela fica olhando as coisas que eu falo aqui e às vezes ela fala, nossa, você se empolga tanto, mas é assim mesmo, meu anjo, é assim mesmo. A gente que é corintiano, a gente se empolga por demais, né? Mas vamos lá, um beijo no seu coração, Ana Carolina, ok? Um beijo também aos meus filhos, Matheus, Ana Júlia, que estão sempre curtindo os meus vídeos, que eu amo de paixão também. Hoje, assim, é só beijo para lá e para cá. Não, quero falar de futebol também. Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista agora há pouco no CT Joaquim Grava, no Corinthians, e eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês observarem e assistirem os meus vídeos anteriores, vocês vão entender e vocês vão comprovar que desde a saída de Vitor Pereira, o último técnico que o Corinthians teve, lá em dezembro do ano passado, a minha opinião era que o técnico deveria ser Vanderlei Luxemburgo, ok? Olha quanto tempo nós perdemos pela incompetência dessa diretoria corintiana em chamar em primeiro lugar Fernando Lázaro, ok? Que não deu certo, estava na cara que não ia dar certo. O Fernando Lázaro como interino, o ano passado, o ano retrasado, ok, serviu para tapar buraco, era só de momento. Mas todos nós entendemos, e eu sou leigo, entendo que para ser comandante de um time como o Corinthians, tem que ser cara cascudo, não pode ser qualquer um. E o Lázaro não estava preparado para ser técnico do Corinthians. E o Duílio, no seu comodismo, porque não queria investir, não queria gastar, ou até com preguiça de correr no mercado atrás de um técnico de ponta, efetiva o Fernando Lázaro, que estava na cara que não ia dar certo. Então saiu Fernando Lázaro e o Danilo dirigiu o Corinthians uma partida. O técnico Cuca, que foi massacrado pela imprensa, saiu do Corinthians. E agora vem o Vanderlei Luxemburgo. Que, na minha opinião, se eu sou presidente do Corinthians, saiu Vitor Pereira, ali eu já contrataria o Vanderlei Luxemburgo. Eu duvido que o Corinthians estaria nessa draga miserável que se encontra hoje. Eu duvido. Não estaria. Prova disso é a entrevista que ele deu hoje. Eu aqui marquei aqui alguns pontos. Ele falou do Michael, falou do Roger Guedes, dos meninos da base, falou do Luan, ou seja, desviou o assunto do Luan, mas eu vou falar para vocês aqui tudo o que eu penso com relação a Vanderlei Luxemburgo, ok? Vamos lá. Michael saiu chorando do último jogo, que o grande responsável da perda do jogo para o time do Suco foi do Michael. Saiu chorando e não adianta. Homem que é homem não chora assim, do jeito que ele chorou, não. Errou. Bate no peito, chama a responsabilidade e fala, errei, estou aqui para dar a cara a tapa. É assim que tem que ser. Não adianta chorar, não. Tem que ser homem de assumir o erro e falar, eu errei e pronto.
Errar é do ser humano. Todos nós erramos na nossa vida. Quem nunca errou? Quem nunca cometeu uma falha ou erro? Somente Jesus Cristo nunca errou na vida, ok? E ele não está no nosso meio aqui em carne e osso, está no nosso meio em espírito e verdade, ok? Então, Michael, o Vanderlei Luxemburgo conta com você, ok? Então seja homem o suficiente de chamar a responsabilidade para você e treinar como homem para poder assumir a responsabilidade que você tem que ter e ir para campo segunda-feira contra o Fortaleza e mostrar para todos nós quem é você, ok? Porque desde que você voltou para o Corinthians da Rússia, você até hoje não mostrou futebol algum. O ano passado passou o tempo todo no DM e esse ano não mostrou até agora para que veio. Então mostre, ok? Porque o Vanderlei Luxemburgo está comprando a sua briga. Se fosse outro técnico por aí, iria simplesmente tirar você da equipe, ia colocar você para treinar, para depois você voltar. E ele está mostrando para você que ele conta com você. Então, jogue futebol. Outra coisa que eu queria falar antes de mais nada, que eu não falei para vocês agora. Vanderlei Luxemburgo mostrou personalidade. A diretoria do Corinthians já estava mandando 3 garotos que são do profissional do Corinthians para o Mundial Sub-20 da Seleção Brasileira. Que vai pro raio que o parta o Mundial do Sub-20 da Seleção Brasileira. Eu estou pensando no Corinthians. Se eu sou presidente do Corinthians, eu não libero ninguém. O Corinthians hoje precisa muito da sua base, que está ali. O Pedro, o Giovani, precisa do Matheus Araújo, precisa de todos os garotos que estão ali, que vão render ainda muitos frutos para o Corinthians. O Murilo, ok? O Biro, Guilherme Biro, que o Corinthians precisa dele. Não precisa liberar ninguém. E o Vanderlei Luxemburgo segurou a onda. Mostrou que ele é realmente técnico em segurar os jogadores. Se dependesse da diretoria do Corinthians, já estaria liberando todo mundo. E o Corinthians precisando desses jovens talentos que estão despontando na base do Corinthians. Diretoria ia liberar todo mundo. Vanderlei falou, não, o Pedrinho fica. Não vai e não foi, ok? Deixa a CBF gritar, deixa a CBF fazer o que quiser. Não vai e pronto, acabou. Isso que tem que fazer. Parabéns, Vanderlei Luxemburgo, por segurar o Pedrinho, essa joia rara do Corinthians. Vanderlei Luxemburgo também falou do Roger Guedes. Na última entrevista, logo depois do jogo contra Independente Del Valle, ele deu uma cutucada no Roger Guedes, mas justamente para chamar a atenção da imprensa esportiva, muitas vezes lacradoras, que só gosta de descer o cacete no Corinthians, ele chamou a responsabilidade ali para ele. Quando ele deu aquela cutucada no Roger Guedes, mas eu acho, na minha opinião, ele já tinha até combinado com o Roger Guedes, ok? Por quê? No dia seguinte virou o assunto aquilo que o Vanderlei Luxemburgo falou do Roger Guedes. Que ele deveria ser um jogador que deveria estar mais próximo da área, um excelente finalizador, para poder finalizar com categoria, como ele sempre foi, não sair da área para ir ficar buscando bola lá atrás. Quando ele disse aquilo, ele chamou para ele a responsabilidade. E a imprensa toda, no dia seguinte, começou a falar sobre essa declaração do Vanderlei Luxemburgo. Ok? E não é com isso que o Roger Guedes tem que... eu vou sair da área, eu tenho que ir lá atrás buscar... Não, Roger Guedes tem que acatar aquilo que o técnico falou e acabou. E ele não falou para prejudicar o Roger Guedes, falou para ajudar o Roger Guedes. Os meninos da base, já falei, que ele vai dar oportunidade para todos aqueles que demonstrarem vontade de vestir o manto sagrado do Corinthians. E só vai ficar no time principal aqueles que mostrarem vontade, aqueles que não mostrarem categoria e força, volta para a base, treina para depois ter uma chance novamente. Não quer dizer que com isso ninguém mais vai ter chance. Saiu do profissional, voltou para a base, não vai ter chance. Vai ter chance sim, desde que mostre nos treinamentos, ok? É isso que um técnico tem que fazer e o Vanderlei está fazendo. Falou também sobre os medalhões. Ele quer
recuperar os medalhões. E não tem ninguém melhor do que ele para poder fazer isso no Corinthians. Ok? Tenho certeza absoluta que o Vanderlei Luxemburgo vai chamar o grupo para ele. O grupo vai abraçar o Vanderlei Luxemburgo e nós vamos dar a volta por cima. Agora, só vou falar uma coisa para vocês. Não deixem o Corinthians se classificar na Libertadores. Não deixem. Porque se o Corinthians se classificar na Libertadores esse ano, com o Vanderlei chamando toda a responsabilidade, trazendo o grupo para ele, e se essa diretoria do Corinthians medíocre der reforços a ele no meio do ano, quando abrir a janela de transferências, ninguém segura o Corinthians. Ninguém segura. Eu já estava desacreditado do Corinthians quando o nosso adversário na Copa do Brasil era o Atlético Mineiro. Hoje, com toda a crise corintiana, eu venho dizer aqui para vocês, e depois vocês me cobrem, que o Corinthians ganha o jogo contra o Atlético Mineiro, aqui em São Paulo e lá em Minas. Porque o Vanderlei vai ter tempo para treinar e colocar cada macaco no seu galho, como diz o ditado popular. Cada jogador na sua posição, cada jogador sabendo fazer aquilo que deve ser feito. Ok? Esse vai ser o Vanderlei Luxemburgo. E nós vamos atropelar o Galo Mineiro lá e aqui. O primeiro jogo é lá, o segundo é aqui. Nós vamos atropelar lá e vamos atropelar aqui. Já pode considerar Corinthians classificado na Copa do Brasil para a próxima fase. Porque o Vanderlei vai fazer isso no Corinthians. Dou minha cara a tapa, depois vocês me cobrem. Porque eu não guardo nada para depois. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Vanderlei vai mudar a cara do Corinthians. E o Corinthians vai chegar na Copa do Brasil, vai chegar no Brasileirão e tá difícil na Libertadores. Concordo, tá difícil. Mas se o Corinthians se classificar na Libertadores, ninguém segura. Não pode deixar o Corinthians embalar, porque se embalar, ninguém pega nós. Volto à noite para repercutir sobre a entrevista do Luxemburgo e muito mais assunto que eu tenho para trazer para vocês, ok? Não deixem de curtir o meu canal, se inscrever e estar comigo, porque à noite tenho novidades para vocês aqui no meu canal, ok? Tamo junto, rapaziada. Obrigado pela participação de todos. Vai, Corinthians!